Olá, meu nome é Eduardo Barducci. Essa é a apresentação do meu TFC pela FEEC no curso de Engenharia de Computação. O projeto que eu vou apresentar aqui foi o desenvolvimento de um sistema de controle de cancelamento ativo de ruído. Bom, o que é um sistema de cancelamento ativo de ruído? Esse tipo de sistema é comumente encontrado hoje em fones de ouvido, onde nós temos um sistema que verifica qual é o ruído externo e faz uma filtragem para que o usuário do fone obtenha apenas a informação de interesse, seja ela uma música ou uma ligação. Outros sistemas que podem utilizar desse mesmo filtro é o cancelamento de eco em uma ligação de videoconferência ou ao fazer um cardiograma de um feto que está entrando em trabalho de parto. Por exemplo, nesse caso, são colocados eletrodos em volta da barriga da mãe e eletrodos perto do coração da mãe. Os eletrodos que são colocados na barriga da mãe, eles recebem um sinal sobreposto do cardiograma da mãe e do feto. Nesse sistema, é utilizada então a informação do cardiograma da mãe, onde esse sinal é considerado um ruído para esse sistema e ele é filtrado para que você possa obter de maneira separada o cardiograma da mãe e do feto. Bom, esse tipo de filtro ele funciona sob o seguinte princípio. Quando nós temos uma onda ruidosa, se nós conseguimos calcular a sua inversa, nós temos que a soma das duas tem uma resultante nula. Então, para seguir com o nosso experimento aqui, foi utilizado um cano de PVC com a geometria que vocês podem observar aí na tela, onde em uma das extremidades foi colocado um alto-falante e foi emitido um ruído, certo? Também nesse sistema foram introduzidos dois microfones, um microfone de referência, onde foi feita a captação desse ruído, e um microfone de erro, que é utilizado para o ajuste dos parâmetros do controlador, bem como medir a eficiência desse filtro. Então, dentro do controlador, é feito o cálculo de um filtro, ele dá um output em um outro alto-falante, onde ele emite um sinal de controle, e a nossa expectativa é que quando essas duas ondas sejam somadas, o sinal seja atenuado. Bom, você pode se perguntar o porquê que nós não podemos simplesmente pegar a onda do microfone de referência, invertê-la e emitir ela no caminho secundário. Mas nós temos que lembrar que o ambiente acústico distorce o sinal ruidoso que nós estamos emitindo. Ou seja, ao longo da propagação desse som dentro desse cano, esse som vai sendo ligeiramente modificado. Por isso, é necessário estimar primeiro qual é o efeito, ou, em outras palavras, qual é a função de transferência deste caminho primário e qual é a função de transferência desse caminho secundário, para que nós possamos realizar a filtragem de uma maneira mais adequada. Bom, como eu expliquei, então, os dois passos principais são, primeiro, a estimativa do caminho primário e secundário, para que posteriormente a gente possa implementar, de fato, o filtro de cancelamento ativo de ruído. O filtro utilizado nesse controlador é um filtro adaptativo, que é composto por dois principais blocos. Um filtro digital, onde são colocados parâmetros nele, que determinam o seu comportamento, e esses parâmetros são calculados por um algoritmo adaptativo. No nosso projeto foi utilizado o LMS como um algoritmo adaptativo. Então, qual é a ideia? Nós temos uma medição do ruído, que está denotada aqui pelo X. Ele é colocado como entrada no nosso filtro digital e também é colocado como entrada no nosso filtro adaptativo. A outra entrada que nós temos aqui é a soma entre o sinal, que no nosso caso aqui é um sinal nulo, nós estamos emitindo somente um ruído, e o sinal ruidoso, certo? E aqui nessa somatória nós vamos ter o sinal mais o ruído e vamos subtrair dele a nossa estimativa do ruído, ou seja, nós queremos preservar nesse S-chapéu apenas a estimativa do nosso sinal filtrado. Esse algoritmo adaptativo ele trabalha com gradiente descendente. Então, os dois parâmetros que nós precisamos configurar nele são: um é o passo, que é denotado pela letra grega Mi,
e K é o número de coeficientes que nós queremos calcular para colocar nesse filtro digital. Bom, a primeira etapa, como eu comentei, é fazer a estimativa dos caminhos primário e secundário. Para isso foi utilizado o Simulink, onde, através de um ruído branco, nós temos um sistema indeterminado, certo? Que está definido dessa forma aqui. E nós temos o bloco LMS, que vai tentar estimar esses valores e imprimir eles na tela através do scope. Foi também colocado aqui um bloco de delay para caracterizar o tempo que leva para que o som propague de uma extremidade do cano até a outra. O passo utilizado no algoritmo foi de 0,002. Bom, os resultados obtidos depois da simulação foram os seguintes. Nós podemos ver aqui que os dois primeiros parâmetros do filtro são 0 e logo após nós temos os parâmetros que correspondem ao SDN configurado inicialmente. E essas duas primeiras amostras nulas correspondem às duas amostras de delay que foram colocadas no sistema, mostrando que quanto maior o delay, mais defasado fica a nossa função de transferência. E caso a nossa janela, ou seja, o número de coeficientes, não seja suficientemente grande para comportar o delay do nosso sistema, esse sistema não vai convergir. Sendo feita a estimativa dos caminhos primário e secundário, nós partimos para a simulação do cancelamento ativo de ruído. Então aqui foi utilizado o white noise para gerar um ruído, certo? O sistema acústico ele foi modelado utilizando duas funções de transferência, que a priori nós não conhecemos, caminho primário e caminho secundário, certo? Foi injetado o sinal ruidoso aqui, foi injetado um sinal de controle no caminho secundário, é feita a soma deles e o resultado foi rotulado como sinal filtrado. Para gerar o sinal de controle, nós temos o seguinte bloco. Nós injetamos o sinal ruidoso nas entradas do bloco LMS, que realizou a estimativa do filtro, que caracteriza este ruído, certo? Esses coeficientes calculados foram utilizados num bloco de filtro do Simulink, onde a entrada foi o próprio ruído e sua saída foi multiplicada por -1, pois o nosso objetivo é calcular a inversa do sinal ruidoso, certo? E esse então foi o nosso sinal de controle. Bom, a nossa simulação aqui mostrou que a janela configurada foi suficientemente grande, pois a maioria dos coeficientes à direita do gráfico foram nulos, ou seja, essa janela é suficientemente grande para comportar a quantidade de parâmetros que caracterizam esse filtro. E desse lado aqui a gente consegue ver em amarelo o sinal ruidoso e em azul a soma entre o sinal ruidoso e o sinal filtrado. A soma entre o sinal ruidoso e o sinal de controle, mostrando que houve a atenuação do sinal e a relação entre sinal e ruído foi de 24,25. Bom, quando nós partimos para o projeto real, em termos do Simulink, foi feita a substituição dessa modelagem do sistema acústico pelas portas de entrada e saída que foram utilizadas. No caso, 2 microfones e 2 alto-falantes, certo? Então foi feita a montagem mostrada na tela, onde vocês podem ver que é bem similar ao diagrama mostrado anteriormente. E nós temos aqui os 2 alto-falantes, os 2 microfones, certo? E a representação dos caminhos primário e secundário. Bom, como comentado anteriormente, a latência tem um papel importante nesse projeto. Então, foi medido qual é a latência de processamento. Por quê? Nós temos um tempo máximo de processamento definido pelo tamanho do cano. Ou seja, o tempo que leva para a onda propagar do alto-falante ruidoso até o microfone de referência é o tempo de processamento que nós temos
para que o nosso controlador seja capaz de calcular, estimar a caracterização do ruído e emitir uma onda que seja capaz de cancelar esse ruído a tempo. Então foi feita a estimativa de qual é o delay observado, certo? Qual é o delay acústico, ou seja, qual é o tempo que leva para o som propagar essa distância do caminho primário, e tirando a diferença entre esses duas latências, nós chegamos num delay de sistema de 0,0859 segundos. Ou seja, o delay de sistema ele foi muito superior à latência acústica do nosso sistema, fazendo com que esse projeto, com o hardware utilizado, não foi possível realizar a estimativa, a caracterização do ruído num tempo hábil, ou seja, o filtro desenvolvido no sistema real não foi capaz de convergir a tempo. Obrigado.